Olá, aprovados no concurso da Câmara dos Deputados. Professor Manuel Moraes aqui. Vamos fazer a resolução da prova de Direito Constitucional. Caíram 13 questões de Direito Constitucional. Vocês, nesse exato momento, estão fazendo as provas discursivas. São 4h15, os portões cerraram-se às 15 horas. Um mentorando meu disse que na sala dele faltaram 38 pessoas, gente. Quem tenta pode errar. Quem não tenta já errou. Pessoa que sequer vai fazer a prova, ela já pega o pior cenário, que é ser reprovada, e já assume como 100% para ela. Parabéns a você que enfrentou a competição de cabeça erguida. Vocês que fizeram o meu curso de Direito Constitucional viram que caiu tudo. Eu vou usar meus slides do próprio Tulão, que a gente fez de reta final lá na Câmara dos Deputados. Eu resolvi 100 questões e aproveitei para tratar de diversos temas, cobrindo aí o edital de vocês de direito constitucional. Então, uma prova tranquila para técnico. Eu fiz isso com meus mentorandos. Eu preparei meus mentorandos para o nível de analista e os enviei para fazerem a prova de técnico. Nós não podíamos errar. Nós temos que passar, é um cargo federal, gente, no Legislativo Federal. Então vamos ver aqui como é que foi a prova e vamos fazer a resolução. Vamos conferir aí item a item. Questão de número, deixa eu ver aqui como é que eu estou, qual é a cor do, vou pegar aqui a corzinha azul. Questão de número 91. O processo constituinte que culminou na promulgação da nossa Constituição Federal de 10 de maio de 1988 foi marcado por intensa participação popular na Assembleia Constituinte. Não é à toa que ela foi denominada de Constituição Cidadã. Nós tivemos, inclusive, a questão, item certo, eu coloquei aqui no esquema para vocês, de apresentação de emendas populares. O regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte previa emendas populares com mais de 30.000 a posição de assinaturas de eleitores. Por causa desse processo, nós tivemos mais de 120 emendas populares. Participação de movimentos sociais, audiências públicas, mobilização da sociedade civil. Então, foi realmente um movimento democrático, porque nós estávamos num regime de exceção militar e com a abertura democrática foi uma participação realmente popular significativa, o que rendeu à nossa Constituição de 1988 a denominação de Constituição Cidadã. Item tranquilo, isso aí é disso em toda a doutrina, na nossa história pátria constitucional, de que a nossa Constituição, o processo que foi de 1987 até 1988, quando foi promulgada em 10 de maio, né, de 1988, foi marcado de fato por intensa participação popular. Item certo, 91. Do 91 ao 103. Então, nós tivemos aí 13, né? 90 mais 13, 103 questões. Vamos para o item 92. O poder constituinte derivado, nós temos dois, né? O poder constituinte original e o derivado, ele não está previsto na Constituição Federal. Você nem lê mais, né? No Sebrasp você nem lê mais. Se fosse FGV, você teria que cotejar com os outros itens, mas Sebrasp nem lê, já ganha tempo. Claro que ele está para. Olha o slide do dia do meu aulão, gente, tem errado 92. Poder constituinte derivado, ele se subdivide no poder constituinte revisor, nos 5 primeiros anos após a promulgação da nossa Constituição, está previsto lá no artigo 3º da DCT, foram editadas 6 emendas constitucionais de revisão. Esse poder de revisão ele já está exaurido, não pode mais ser aplicado. Era por maioria absoluta, em sessão unicameral, cada deputado e senador funcionava ali como parlamentar, era um voto igual do senador e do deputado. Eram 594 parlamentares em sessão unicameral. O derivado reformador, lá no artigo 60, ele atualiza a nossa Constituição. Tá? O derivado decorrente para os estados criarem as suas constituições estaduais, decorrente inicial, e também alterarem, por meio de proposta de emenda à Constituição estadual, poder constituinte derivado decorrente de revisão estadual.
Então, tudo aqui, esses três, estão previstos na nossa Constituição Federal. Poder constituinte derivado difuso, ele é quando ocorre a mutação constitucional, é uma mudança no sentido da norma constitucional, não há mudança do texto. E o transnacional é um debate doutrinário, a questão da obrigação dos Estados-nações no plano internacional por meio dos tratados internacionais a que se comprometem. Então, item tranquilo, 92 item errado, é óbvio que o poder constituinte derivado, ele está previsto na nossa Constituição, no artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 60 da nossa Constituição, as emendas à Constituição, e o artigo 25 é as constituições estaduais e o 32 a lei ordinária do Distrito Federal, que também é fruto do poder constituinte derivado decorrente. A doutrina é unânime em dizer que as leis orgânicas dos municípios, elas não são fruto do poder constituinte derivado decorrente, mas a lei orgânica do DF, lá do 32, é. Item errado, 92, vamos para o 93. Duas questões de poder constituinte, foram quatro na prova aplicada agora no dia 1º de março, prova aplicada no TCU de 2026, quatro questões de poder constituinte, por isso que eu trabalhei esse tema muito no aulão de revisão de reta final, né? Você que é aluno do aulão, meus mentorandos que tinham aulas exclusivas, também nós trabalhamos demais esse tema. O poder constituinte originário é qualificado como uma das características, né? Ele é incondicional, ele é ilimitado, ele é inicial, ele é permanente, como incondicionado. Até aqui está verdadeiro. Ilimitado, verdadeiro. Contudo, vem uma ressalva, preste atenção. Eu disse que geralmente o erro das questões, quando são erradas, está no final. A banca traz algo verdadeiro para o seu cérebro ter uma sensação de lembrança. Você vem num crescente. É, é. Quando ela diz uma besteira lá no final, você já está tão vendido pela questão que não nota. Mas aqui você notaria. Consoante a doutrina majoritária, esse poder constituinte originário, contudo, ele dá as características corretas, né? Ele é incondicionado, limitado, mas, contudo, pode submeter-se a limitações do direito material, do direito natural, a corrente do justnaturalismo. Gente, é errada a questão. Cadê? Ó? É errada a questão. As limitações, anote isso aí, ó, as limitações, e ainda assim não é doutrina majoritária, é uma doutrina minoritária que apresenta limitações extrajurídicas. Limitações extrajurídicas, políticas e morais. Mas quando falou aqui em direito, não admite nenhuma limitação jurídica. Eu disse no dia do aulão, disser que o poder constituinte originário não pode, marca o item como errado. A não ser que fosse uma questão para se trabalhar, né, dizer o mínimo ético, moral, a questão dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, mas limitações políticas e morais, mas como extrajurídicas. No plano jurídico, no direito natural, direito se entregou item errado. Eu trouxe aqui, olha o slide que eu trouxe no dia do aulão, né? Inicial, é um poder de fato, ilimitado, incondicionado, foi trabalhado aqui, não está condicionado a nenhum procedimento prévio, mas aqui o ilimitado não se sujeita a limitações jurídicas, direito natural. Tem e tem errado. Isso aí não me enganou nunca. Você estava no meu aulão, ou você é um mentorando meu, teve aulas, inclusive, além do aulão, nós tivemos aula aí 4 meses antes dessa prova. Vamos para frente, questão 94. O direito à gratuidade de obtenção de certidões, ao direito de obtenção de certidões, nas repartições públicas, contempla as certidões emitidas pelo Poder Judiciário. Aí, até aqui, gente, certinho, né? Mas aí ele diz assim, excetuadas, opa, aquelas de natureza forense. Gente,
Essa questão, ela não é de jurisprudência, que não é uma questão jurisprudencial. A própria literalidade do texto, ela não faz essa ressalva de que fosse eh eh, a emitidas gratuitamente as certidões no poder judiciário, menos as forenses, menos certidões forenses. Claro que o direito de obter certidões não é ilimitado, ele tem a limitação no próprio texto constitucional, ó. O que diz o artigo 5º, inciso 34, ó: "São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas", portanto, são gratuitas. A a a linha B diz assim, ó: "A obtenção de certidões", foi o que o Sebrasp trabalhou na questão de número 94, "em repartições públicas", não há nenhuma ressalva. Tem uma limitação, esse direito não é ilimitado, ele deve ser para quê? Qual é o objeto? Tem que ser para defesa de direitos. Ou, que aqui funciona, né, nesses 2 casos, esclarecimento de situações de interesse pessoal. Esse segundo requisito já é presumido se o requerimento é para a própria pessoa, se o indivíduo está requerendo em nome próprio, então já é presumido que é de interesse pessoal a certidão em nome próprio. Então veja que essa questão ela não é jurisprudencial. É uma questão da literalidade da Constituição, mas nós temos jurisprudência que diz o seguinte: olha só, olha aqui, vou subir aqui um pouquinho a minha imagem, eu gosto de conversar olho no olho com vocês. Ó. Olha o plenário do STF no ano de 2020, no bojo da ação direta de inconstitucionalidade, número 2259, aqui do Distrito Federal. O direito à gratuidade das certidões é, é é o que foi aqui a questão, né? Mas veja que ela, em tese, primariamente, não é um item jurisprudencial. Contido no artigo 5º, inciso 34, a linha B da nossa Constituição, também inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário. Aí o que a jurisprudência diz, inclusive, reconhecendo, portanto, a literalidade do dispositivo, o SEBRASP troca inclusive por excetuadas aquelas de natureza forense. Olha, vem de uma jurisprudência, mas que se resolve pela literalidade do texto da Constituição, porque a jurisprudência em 2020 só afirmou que não, o texto não traz nenhuma exceção. Sebrasp aproveitou e explorou isso. Sebrasp é uma grande banca. Eu sempre defendo concursos de grande envergadura, como são os concursos do Poder Legislativo, aplicado hoje, estão em todas as capitais federais. Só o Sebrasp. FGV também é uma grande banca, também gosto. Ela às vezes gosta de FGVzar, né? Mas o Sebrasp é uma banca conteudista. Você sabe que está preparado e sabe o que esperar no dia do concurso. Mandou bem a Câmara dos Deputados ao fazer a contratação do Sebrasp para esse certame. Então, item errado, não tem essa exceção aí no artigo 5º, inciso 34, o direito de obter certidões, tá, nos órgãos públicos, nas repartições públicas. 94, errado. Vamos para mais uma, questão 95. O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, isso aí já, quando ele exagera, já é um distrator de extrapolação, né? Como a gente trabalha com vocês na nossa mentoria. Mas nem sempre, você tem que ver, ó, é vedado, o direito de greve ele é vedado a todos, ó, outra coisa exagerada, todos, nunca, sempre, né? Todos os servidores públicos, mas ele traz aqui um qualificador, que atuem diretamente na área da segurança pública. Realmente, por causa da marca de serem essenciais e ininterruptos, é vedado aos servidores públicos da área da segurança pública exercerem esse direito de greve, não é extensível a eles, tá? Então, aqui, item certo, tá? Porque eu botei azulzinho, mas esqueci de mudar ali a letra. Item certo. Ó. O item está certíssimo, gente. Ó. Direito de greve é vedado a servidores da segurança pública. Quais as categorias afetadas? Policiais civis, que inclusive na jurisprudência foram citados nominalmente, né? Policiais civis, policiais federais, inclusive os policiais legislativos federais,
policiais rodoviários, policiais penais. Vamos ver aqui, acho que eu trouxe para vocês a jurisprudência. Eu vou tirar aqui a minha foto, colocar mais acima. O que que diz, ó? STF em 2017, tema 541 de repercussão geral, tá? Ó, o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade. Você nota que o Sebrae, ele está dialogando com a jurisprudência, mas não é uma questão jurisprudencial, porque já é doutrinária. Já chegou nos livros, a gente já fala isso para vocês nos treinamentos. É reconhecido jurisprudencialmente, mas aqui é muito cediço, isso aqui é muito patrimônio comum de quem aí estuda direito constitucional, né? Questão do direito de greve para os servidores da área de segurança pública. Mas você nota que a fraseologia vem direto da jurisprudência. A banca se protege contra recurso ao fazer isso. É vedado aos policiais civis, eu disse que eles foram citados expressamente na jurisprudência, e a todos, ó, e a todos, ó, diz o Sebrasp ali, os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública, item certo. Até agora nada lhe abalou, hein? 95 certo, e Deus está lhe abençoando. Eu quero que você gabarite direito constitucional. Principalmente, desejo sorte a todos, mas é claro que eu estou trabalhando com meus mentorandos, com os alunos que participaram do aulão lá na LBV, foram 200 pessoas participando de um aulão com um time de peso, né? Fernando Moura, em língua portuguesa, Gabriela Zavadinac, em administração financeira e orçamentária, nós tivemos Sandro Bernardes em direito administrativo, Deodato Neto em informática, Adolfo Sá, do Estratégia Concursos em língua inglesa, Rafael Barbosa deu um show em administração geral e pública, Luiz Teles, o incomparável, né? Aí não, tem que ter Luiz Teles, vírgula, o incomparável em raciocínio lógico, brilhou e com certeza ajudou muito aos nossos alunos. Não sei ainda, não vi ainda a prova de raciocínio lógico, estou resolvendo com vocês aqui a de direito constitucional. Vocês, nesse momento, nesse exato momento, vocês estão fazendo as discursivas, que o Espírito Santo possa abençoá-los aí nesse instante, ora a Deus, para que vocês coloquem o potencial de vocês e deem o seu melhor. É um dia de colher o fruto do que você plantou, gente. Não é uma guerra. Você não está indo para uma batalha, você está indo para uma competição e na qual você vai colher os frutos que você tiver plantado, do que você tiver plantado. Vamos para 96. Vamos retirar aqui. O que que diz aqui? A licença maternidade, direito social. Opa, o Sebrasp colocou um item errado, tratando do direito à amamentação dos filhos de presidiárias. E chamou de direito social. Aí, pé, errado, é um direito individual lá do artigo 5º, inciso 50, artigo 5º. É, prevê lá o direito à amamentação dos filhos de presidiários. E o Sebrae botou direitinho, mas lá no início disse que era um direito social. Só que licença paternidade, ela está lá no artigo 7º, não é do 5º, você sabe disso. Eu trabalhei. Esse slide todo aqui meu é do dia do aulão. Eu trabalhei questões com vocês de licença paternidade. Caiu no TCU, eu resolvi a prova inteira também com vocês do TCU. Cobrou duas questões de licença paternidade e veio de novo agora no concurso da Câmara. Vocês estão bem. Vocês estão bem, que Deus abençoe vocês. Esses slides são do próprio aulão, né? Então, gente, o direito de paternidade está lá no artigo 7º. Você sabe que do 6º até o artigo 11 são dos direitos sociais. Então, dessa vez não foi um distrator, mas tem que prestar atenção, né? Claro que eu tenho que analisar. Licença paternidade é direito social ou é individual do artigo 5º? Social, artigo 7º. O que que diz o artigo 7º? São direitos dos trabalhadores, tanto urbanos quanto rurais, além de outros, né? O rol é só exemplificativo, não é taxativo, que visem gosto dessa construção de transitividade indireta, a gramática normativa do verbo visar, mas já se aceita a transitividade direta. Nas redações, prefira a indireta, que visem a melhoria de sua condição social, lá no 19, né, licença paternidade, nos termos fixados em lei, ainda não regulamentado,
O STF, no bojo da ADO número 20, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 20, declarou a mora do Congresso Nacional, fixou um prazo de 18 meses para o Congresso Nacional editar a regulamentação da licença paternidade. Tudo isso nós discutimos antes do dia da prova da Câmara. Esse prazo findou em julho de 2025, a norma não foi editada, nos termos da ADO, lá da decisão do acórdão, já estava estabelecido que se ele não editasse, o próprio Poder Judiciário poderia fixar um prazo razoável, além do que a ADCT, que tem a marca da provisoriedade, determina lá de 5 dias. Então, licença paternidade, nós trabalhamos, né? Então vamos lá. A licença paternidade, direito social, tá certo. Prevista expressamente no texto constitucional, está expressamente. É o 7º19, nós trabalhamos muito isso. Tanto que tem a contenda aí da omissão do Congresso, de não ter ainda tantas décadas depois, regulamentado o direito de paternidade. Agora, ele não está dizendo que é plenamente, né? Porque ele é expresso, mas não é pleno, porque ele remete à regulamentação infralegal. Mas não tem plenamente aqui, não viaje, tá? É previsto expressamente no texto constitucional, relaciona-se com. Será que ele guarda relação de significado semântico com as garantias institucionais da família, da proteção integral da infância e do direito fundamental à igualdade entre homens e mulheres? Claro que você, gente, olha a maturidade linguística e jurídica, né? A proteção institucional da família, ela também é garantida lá no artigo 206, inciso primeiro, também no artigo 226, proteção integral da infância, notadamente lá no 227 da Constituição, direito fundamental da igualdade entre as mulheres e homens e mulheres. Homens e mulheres, aí é quinto, primeiro, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, claro que nos termos desta Constituição. Somente a Constituição pode trazer essas diferenciações, né? Então, realmente, a licença paternidade é um direito social previsto expressamente no nosso texto constitucional e, claro, que se relaciona com garantias institucionais da família, é direito de paternidade, né? O direito do pai estar ali com o seu filho recém-nascido. Proteção integral da infância é também um direito da criança, né? E do direito fundamental à igualdade entre homens e mulheres. Inclusive, o STF tem ampliado o seu escopo para se igualar à licença maternidade, né? Ele diz, por exemplo, que o genitor homem, né, o genitor monoparental, tem direito à licença maternidade e ao salário maternidade, por equiparação com a licença maternidade prevista para as mulheres. Então, item aí correto, um item, item 96, né? Questão 96, item certo, não lhe pegaria nunca. Talvez você cismasse, será que é um direito social? Você sabe, no nosso edital está a estrutura da Constituição. Você tem que saber a estrutura da Constituição. A gente chama de a topografia dos direitos. Nós exploramos muito isso com vocês, né? Fruto de slides e tudo. Então, do sexto até o 11, até o nono são ordinais. A partir do 10º é cardinal. Do sexto ao 11 são os direitos sociais. E você lembra, nós vimos isso à exaustão, estudamos bem dedicadamente, de forma bem trabalhada, ao artigo 7º, os direitos dos trabalhadores, a questão da licença paternidade. Foi estendida a licença paternidade, né, aos servidores públicos pela própria Constituição. O Sebrae já perguntou isso. O artigo 39, parágrafo 3º, ele diz assim: aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, são os direitos dos trabalhadores. Quais incisos? O quarto, o sétimo, o oitavo. Olha aqui o 19, ó, licença paternidade, tá? Então, item certo 96, vamos para o 97.
Questão de número 97. Diz assim: o texto constitucional veda a vinculação ou equiparação. Está vedando dois institutos, de acordo com o CEPRASP, né? De espécies remuneratórias, para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, mas ressalvadas as hipóteses de vinculação prevista na própria Constituição Federal. Preste atenção. Essa questão ela exige muita maturidade jurídica, porque ele está dizendo que o texto constitucional veda vinculação ou equiparação, mas ele de espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, né? Mas ele diz que ressalvadas as hipóteses, então tem que ser pelo menos mais de uma, e ele não diz dos dois institutos. Ele não diz hipóteses de vinculação ou equiparação. Ele diz hipóteses de vinculação. Tem que ter pelo menos mais de uma, pelo menos duas, para que esse item seja correto. E aí, deixa eu trabalhar com vocês, mostrando que o item está certíssimo. Sebrasp é uma grande banca. Item certo. Ó. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês como esse item está correto. Ó. Preste atenção comigo. Ó. O artigo 37, ele é o primeiro artigo lá do capítulo 7 da administração pública, né? A seção 1 já inaugura das disposições gerais, aí vem o 37, eu peço para os meus alunos tatuarem no braço o artigo 37, de tanto que eles têm que ler a literalidade da lei, se familiarizar com todo o enorme artigo 37, é um artigo grande. O inciso 13 desse 37, que trata da administração pública, diz assim: ó, é vedada a vinculação ou equiparação, tudo que a banca falou ali, né? De quaisquer espécies remuneratórias, está lá, para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. O texto só vem até aqui, na atual redação, tá? Que é o que é cobrado desde 1998. Essa é a redação trazida pela emenda constitucional número 19. Tá? A emenda é uma emenda à Constituição. Depois que ela é aprovada, numerada e publicada, o nome da espécie, o nomezinho lá numerado, é emenda constitucional. Não há nenhum erro de português, tá, gente? É o nomezinho que ela ganha, é uma emenda constitucional número 1, emenda constitucional número 2. Ela foi trazida para o ordenamento jurídico por meio de uma emenda à Constituição. Aí tudo bem. Mas não é errado dizer emenda constitucional, número 19. Esse é o texto original. Olha qual era desculpa, o texto do poder constituinte derivado de reforma. Agora, olha o texto original de 10 de maio de 1988. Ó. É verdade, igual. A vinculação e equiparação de vencimento para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Aí ele traz uma ressalva, ressalvado o disposto no inciso anterior, ele traz duas, ó, por isso, ressalvadas as hipóteses. Né? No inciso anterior, no 12, o 12 nunca sofreu alteração, ele ainda é o texto original da Constituição de 88, de 10 de maio de 88. Ó. Ele diz assim: ó, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Isso aqui é vinculação ou equiparação? É o segundo instituto, é equiparação, né? Então, para que a questão fique correta, tem que vir dois, mas nem do 12 pode vir, porque do 12 é equiparação. Ele está dizendo que no plural, hipóteses no plural, tem que ter pelo menos duas para que seja usado no plural, ressalvadas as hipóteses. Será que a Constituição Federal ela traz pelo menos duas hipóteses de vinculação das espécies remuneratórias, né, do serviço público? Vamos ver, gente. Claro que traz. Aqui você não não precisa tergiversar, claudicar em nada. Ó. Vamos lá, você conhece muito bem isso. Quais são as vinculações constitucionais, tá? Artigo 27, parágrafo 2º, é um bem que você trabalha, né? Deputados estaduais versus deputados federais. O subsídio, ó, parágrafo 2º do artigo 27, dos deputados estaduais
não poderá exceder 75% do subsídio dos deputados federais. Então, nós vemos aqui uma vinculação expressa por um teto percentual, tá? É uma vinculação, até uma. A do 27, parágrafo 2º. No 29, inciso 6º, nós temos a questão de vereadores versus deputados federais. Diz assim, ó, o subsídio não é subsídio, tá, gente? Pelo amor de Deus. O S só tem esse fonema de Z entre duas vogais. Lousa, piso, casa. Aqui ele não está entre duas vogais, é subsídio. O subsídio dos vereadores é fixado em lei municipal e vinculado, ó, vinculação, a um percentual dos subsídios dos deputados federais escalonado por faixa populacional do município. Então, o 29,6. E, gente, o teto do STF, o teto remuneratório, é um teto geral do funcionalismo público, lá do 3711, né? O subsídio dos ministros do STF funciona como um teto geral. Então, nós temos, sim, hipóteses, no plural, de vinculação de espécies remuneratórias expressas, previstas na própria Constituição Federal. Aparentemente, quando você lê, né, opa, ele fazia referência a dois, né, a dois acima, né, ó, no texto original, no slide anterior, só que um deles está advogado, mas tem, gente. E o que ficou era uma equiparação. Opa, cadê a vinculação agora? Tem na Constituição. Apresentei aqui três para vocês. Item certo. Qual foi o item? Item 97. Vamos para o 98, gente. Vamos ler aí o 98. Prova tranquila. Até aqui, nenhuma surpresa para você, nosso aluno, nosso mentorando, aluno do aulão. Aluno do meu curso constitucional completo, Sebrasp, né? Sebrasp Total. O servidor público da administração pública direta que estiver no exercício de mandato eletivo federal deverá ficar licenciado do cargo. A Constituição fala afastado. O que vem aqui depois é que também não podendo esse período de, aí ele traz afastamento, ser computado como tempo de serviço. É computado para o tempo de serviço, menos para promoção por merecimento. O próprio texto constitucional trouxe aqui o esqueminha para vocês. E tem errado, né? O que que diz, gente? Servidor que exerce mandato com T, mandato é a representação, mandado com D é ordem, né? É um mandado eletivo federal. É, o 38, também lá nesse capítulo 7º da administração pública, é muito importante você ler isso antes de ir para uma prova de direito constitucional, gente. E administrativo também, né? Cai muito em administrativo. O artigo 38, inciso 1º, diz que o servidor que exerce mandato eletivo federal ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Só que o inciso 4º desse mesmo artigo diz o seguinte: em qualquer caso, ele falou o 1, o 2 e o 3, mas ele diz que em qualquer caso, portanto, também no 1, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado. E o Sebrasp disse na questão que, não podendo ser computado, será contado para todos os efeitos legais. Agora, tem uma exceção, exceto para promoção por merecimento, que não foi esse o objeto de avaliação do examinador do Sebrasp. Item errado. Foi o item, gente, item 98, e você dando pulos e cambalhotas da torre de TV. Vamos para o 99. Eu trabalhei no aulão. Isso aqui eu vou resolver com o slide que eu fiz no aulão. Gente, que maravilha, né? Craseado, porque o verbo competir, compete a, e a Câmara é feminina, craseado, né? Ocorre foi o nome da crase. Compete à Câmara dos Deputados, opa, é nomear e eleger. Só é nomear
para o Conselho da República quando é o presidente. Quando é o Senado ou a Câmara, é eleito, tá? É eleger mesmo. Compete à Câmara dos Deputados eleger 2 cidadãos. É uma das distinções entre o brasileiro nato e o naturalizado. No aulão apresentei 4 distinções para vocês, né? Com mais de 35 anos de idade, tá correto o requisito etário, como membros do Conselho da República. Item certíssimo. Olha, eu vou botar aqui a minha imagem aqui para cima e vou trazer o slide que eu apresentei para vocês no dia do aulão. 4 distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Olha aqui, ó. Primeiro é a titularidade de alguns cargos, né? São privativos de brasileiro nato, presidente da República, vice, presidente da Câmara, do Senado, ministro do Supremo, da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro, não é qualquer ministro, de Estado da Defesa, tá? Que é só de brasileiro não. Mas o item 2 é o que foi cobrado aqui, ó. Composição do Conselho da República na vaga de cidadão. Não estou dizendo que o Conselho da República deve ser composto só por brasileiro nato. Estou dizendo que a vaga de cidadão do Conselho da República tem que ser ocupada por brasileiro nato, porque o artigo 89, inciso 7 diz o seguinte: 6 cidadãos brasileiros natos. O Sebrasp acertou no item. Com mais de 35 anos de idade. Acertou novamente no item. Sendo, agora vem, ó, 2 pelo presidente é nomeado, tá? Ó, 2 nomeados pelo presidente da República, pelo Senado e pela Câmara, eleito. Ó. 2 eleitos pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, para dar os 6 da vaga de cidadão, né? Todos com mandato de 3 anos e é vedada a recondução. Expliquei isso no dia do aulão. Parabéns, quem participou. Está aí feliz, né, acertando as questões, enquanto muitos, milhares de candidatos estão errando. É cabeça para um lado e corpo para o outro, tá? Lendo de novo, a Câmara dos Deputados compete eleger, usou corretamente, não é nomear, 2 cidadãos brasileiros natos, correto, com mais de 35 anos de idade, correto, como membros do Conselho da República, item certo, item 99. Item 100 de rombo, vamos ler. A fixação e a modificação, é, a, o Sebrasp usa a substantivação, né, adaptando um pouco, mas está correto. A Constituição usa os verbos, né, fixar e modificar, mas aí aqui vem a fixação e a modificação. Lá está na forma verbal, aqui está na forma substantivada, não tem nenhum problema. A fixação e a modificação do efetivo das Forças Armadas, aí você, opa, efetivo, a fixar ou modificar o efetivo das Forças Armadas é competência exclusiva, por meio de lei, né, competência exclusiva do Congresso Nacional. Mas deflagrar o processo, ou seja, a iniciativa, é do presidente da República, conforme o artigo 61, parágrafo 1º, é uma das atribuições, uma das reservas de iniciativa do presidente da República. Lembra, né, que a gente falou no aulão? Eu disse o 49, competência exclusiva do Congresso. O 51, aí você não diz exclusivo, competência privativa da Câmara. O 52, competência privativa do Senado. Opa, pulou o 50. 49, exclusiva do Congresso. 51, privativa da Câmara. 52, privativa do Senado. O 50, cai muito em prova, todos os meus alunos têm que estudar convocação de ministro de Estado. Pode até ser que esteja sendo, nesse instante, objeto de avaliação pelo Sebrasp na parte das discursivas. Então, a fixação e a modificação do efetivo das Forças Armadas são atribuições exclusivas. Usou correto, não é privativo. Ou do Senado Federal. Não, Sebrasp. É exclusiva do Congresso Nacional. Aí o final, vamos ver. A primeira parte está errada. Sendo de iniciativa do presidente da República, projeto de lei que trate desse assunto, partezinha final certa, o item está errado. Isso aí não me engana nunca. E número 100, errado. Olha só, olha o esqueminha que fica aí para você. Pode printar, pode anotar com a sua mão, né?
nós falamos no curso do método ARP de aprendizagem acelerada, visita lá o site aprendizagemacelerada.com.br. Sair do zero a aprovado em 60 dias. Toda tecnologia nova, quando em uso, parece mágica, né? Passei para consultor da Câmara dos Deputados com é, Câmara dos Deputados, 62 dias. Consultor do Senado Federal, 52 dias. Então, tem a maioria das pessoas está usando a força bruta, né? É de manhã até de noite esperando que fique alguma coisa em suas cabeças. Você vai se separar da multidão de desesperados quando você souber como é que seu cérebro aprende. Nós podemos aprender muito mais rápido. Tudo com técnica é mais fácil. É competência exclusiva do Congresso Nacional, artigo 48. Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Ó, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. É competência exclusiva do Congresso. Ó, artigo 48. Ó, eu só falei aqui errado para vocês a numeração. Eu disse que era o 49. Não anote isso aí agora não, tá? Ó. De fato, ó, tá errado é aqui no slide, é o 49 mesmo. Ó. O slide aqui tá errado. Competência exclusiva é o 49. Logo vi. 49, exclusiva do Congresso. Pula o 50, convocação de ministro de Estado. 51, privativa da Câmara dos Deputados. 52, privativa do Senado. Lembra que o 52, inciso 10, aquela resolução do Senado Federal que sofreu mutação constitucional, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a resolução do Congresso é só para dar publicidade, que a própria decisão do Supremo já tem efeitos erga omnes contra todos, vincula toda a administração direta, indireta, autárquica e fundacional. Então, tudo bem, só aqui no slide que veio 48 é 49, tá? Já conferi aqui. E o artigo 61, primeiro, parágrafo primeiro, são de iniciativa privativa do presidente da República. Quando a gente fala de competências lá dos entes federados, do 22, do 23, do 24, as competências concorrentes, comuns, privativas, exclusivas, aí sim faz diferença privativa para exclusiva. Mas no âmbito de iniciativa, como é indelegável, você pode dizer iniciativa reservada, iniciativa privativa e iniciativa exclusiva do presidente da República. Os três termos aqui são intercambiáveis. O texto constitucional fala em privativa. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que, inciso primeiro, fixem ou modifiquem formas verbais. Sebrasp só fez substantivar a fixação e a modificação. Aqui eram formas anartas, né? Eram no texto da Constituição eram formas anartas, ou seja, sem artigo. Eram formas verbais. Aí colocou um artigozinho aqui, substantivou, não deixa, obviamente não deixa. É a ideia, né, gente? A fixação e a modificação, que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. A segunda parte está correta, mas ele errou ali. Não é competência do Senado, e as do Senado são privativas, não são exclusivas. Exclusiva é do Congresso. Então, era do Congresso Nacional. Item errado. Qual foi aí, gente? Número 100 de rombo. Você não erra nunca um negócio desse. Logo um concurso para a Câmara dos Deputados, o 49, o 50 também de convocação de ministro, você tem que estudar bastante. Professor Manuel Moraes aqui com vocês, mais uma vez, resolvi a prova do TCU, não só resolvendo questões, aproveitei para dar uma aula para a Câmara, foram quase 2 horas para resolvermos as 11 questões de direito constitucional que caíram no Tribunal de Contas da União no dia 1º de março de 2026, agora pelo Sebrasp. Nós estudamos a prova e viram que nos faltou, né? Licença paternidade de novo aqui, você separou da multidão. 101, vamos lá. Durante a vigência do estado de defesa, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio fazem parte do sistema de gerenciamento de crises constitucional.
Sistema Constitucional de Gerenciamento de Crise. São institutos diferentes. Intervenção federal está lá no capítulo da organização do Estado. Defesa e sítio está da defesa do Estado e das instituições democráticas. Intervenção federal, não há nenhuma limitação de direitos. Estado de defesa fala-se em restrição de direitos. Estado de sítio, suspensão de direitos. Quando é o inciso primeiro, comoção grave, o rol dessa suspensão de direitos é taxativo. Tem que ser aqueles. Quando é o inciso 2, declaração de guerra, aí, meu amigo, em tese, qualquer direito individual ou coletivo pode ser suspenso, desde que aprovado, obviamente, autorizados pelo Congresso Nacional. No estado de sítio, a autorização é prévia, né? Tanto na intervenção quanto no estado de defesa, o presidente já decreta, é só há de referêndum do Congresso Nacional. Isso eu falei no aulão, slides detalhados sobre estado de defesa. Então, ele diz, ó, durante a vigência do estado de defesa, o ministro da Justiça já soa ruim, né, gente? Porque é competência exclusiva do presidente da República decretar e executar a intervenção federal e decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Na intervenção tem o decretar e executar, porque no estado de defesa e sítio, lembre-se que os entes não perdem sua autonomia, né? Por isso o presidente só decreta, os entes continuam autônomos, é uma questão de direitos que são suspensos ou restritos aí na defesa e no sítio. Então, ó, falou em ministro de Estado, você já. A questão está errada. Durante a vigência do Estado de Defesa, o ministro da Justiça poderá determinar a incomunicabilidade dos presos. Olha, tem vedação expressa no artigo 136, que é o que trata do estado de defesa, o 137 vai tratar do estado de sítio. É claríssimo, 134, intervenção federal, 135, intervenção estadual, 136, estado de defesa, 137, estado de sítio. Então, expressa, gente, aí ele bota um prazo, pelo prazo de até 10 dias, um prazo que ele é familiar, né? Dos presos detidos em prisões federais. Olha lá, vamos ver aqui a questão 101 está errada, tá? Não tem como, aí tem errado o 101. O artigo 136, o parágrafo terceiro, eu tinha que ler todo, é um artigo longo tratando do estado de defesa, tinha que ser, são várias disposições assecuratórias, né, para os cidadãos. Na vigência do estado de defesa, o inciso quarto do parágrafo terceiro do 136 diz: é vedada a incomunicabilidade do preso. Isso é disposição expressa do texto constitucional. Aí ele diz que o ministro da Justiça pode determinar, ainda dá um prazo de 10 dias, e tem erradíssimo, tá, gente? Eu falei isso aqui para vocês, o estado de defesa, as restrições são mais brandas, na intervenção não tem restrição, né? Mas no defesa tem, são taxativamente enumeradas, como restrição à reunião, inclusive de associações, restrição ao sigilo de correspondência, ao sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, ocupação temporária de bens e serviços públicos. Agora, no estado de sítio por guerra, é o segundo, ó, as medidas não estão taxativamente enumeradas. Tanto no estado de defesa como no sítio 1, inciso 1, por comoção grave, as medidas são taxativas. Só podem ser tomadas aquelas medidas de restrição no defesa ou suspensão no sítio. Agora, quando é no inciso 2º do 137, que é estado de sítio por guerra, as medidas não estão taxativamente enumeradas. Em tese, qualquer garantia constitucional pode ser suspensa, indicada no decreto e autorizada previamente pelo Congresso Nacional, né? Sítio, obviamente, é a situação de restrição máxima. Então, aqui o inciso, qual foi o item da prova de vocês? 101. Um aluno meu não cai nisso nem que queira. Você não vai errar uma questão dessa nem querendo. Vamos para a penúltima questão, estamos quase terminando o gabarito extraoficial, é, aqui do concurso da Câmara dos Deputados para o cargo de técnico, tá? Para o cargo de técnico. Aqui eu errei aqui o slide, eu coloquei, não alterei, né? Que eu
A prova foi agora, está acontecendo, já estou resolvendo com vocês. Aproveitei um slide meu, uma capa e botei as questões aqui, ó. Desde a expedição do diploma, opa, nós estamos lá no artigo 54 da Constituição. Você sabe que você tem que saber, desde a expedição do diploma, quais as vedações aos parlamentares, tanto deputados quanto senadores federais, como também o 2, que é desde a posse. São clássicas as pegadinhas em que a banca inverte, né? Ela pega as vedações desde a posse, coloca desde a expedição do diploma, pega as desde a expedição do diploma, coloca desde a posse. Então vamos ver qual que o Sebrasp trouxe no item 102. Desde a, ele escolheu aqui o inciso primeiro, né? Que é desde a expedição do diploma. Deputados e senadores ficam proibidos de ser titulares, essas titularidades aqui, de mais de um cargo, são no 2, gente. Isso é desde a posse. Aqui tem dois erros nessa questão, né? Um de prazo, essa vedação não é desde a expedição do diploma, é desde a posse. Ó, os deputados e senadores não poderão. Artigo 54. O inciso segundo, lá na linha D, ó, não, desde a posse, eles não poderão ser titulares de mais de um cargo ou mandado público. Primeiro erro é de prazo, não é desde a expedição do diploma, é desde a posse. O segundo é de objeto, porque tem que ser mandado público, cargo ou mandato público eletivo. E ele só disse cargo público, tinha que ter o qualificador aqui eletivo. Essa vedação são para os cargos ou mandatos públicos eletivos, tá? Dois erros na questão para você ter duas chances aí de acertar. Item 102, penúltimo item errado. Não lhe pegou, questão tranquilinha. E saideira. A legitimidade para a iniciativa das PECs, propostas de emenda à Constituição, é mais ampla, é mais extensa do que a iniciativa das medidas provisórias. Quem pode propor PEC? Você tem o presidente da República, que é o mesmo de medida provisória, só que em medida provisória só pode o presidente da República. A PEC pode ser o presidente do Senado, desculpa, pode ser um terço dos membros do Senado, um terço dos membros da Câmara, mais da metade das assembleias legislativas dos estados, manifestando-se por maioria absoluta? Não, gente, aí também não. É só uma proposta de emenda, ele vai ser deliberada, já tem mais da metade, maioria relativa, viu? É a PEC federativa, é a única PEC que começa no Senado, porque é o detentor do Pacto Federativo, o Senado Federal. Então, ó, claro que realmente a legitimidade para iniciar uma PEC é mais ampla, porque medida provisória é exclusivamente do presidente da República. Aqui na PEC, além do presidente da República, que também tem, é um dos legitimados, um terço dos membros da Câmara, um terço dos membros do Senado, mais da metade das assembleias legislativas por maioria relativa. Então, item certo, último item, está aqui o esqueminha para você guardar, ó. PEC, cuidado, não é projeto de emenda à Constituição, não, viu? Assim como projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, aqui é proposta. Cuidado nas redações discursivas. Proposta de emenda à Constituição, lá no artigo 60, ó, um terço dos membros da Câmara ou do Senado, o presidente da República, mais da metade das assembleias legislativas por maioria relativa. Isso para a PEC. E medida provisória está lá no artigo 62, é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Então, exclusivo no âmbito federal do presidente da República. E tem certo a legitimidade para a PEC é mais ampla do que a legitimidade para a medida provisória. Questão fácil, né? Exige só uma elaboração mental mínima. Gente, parabéns, que Deus os abençoe. Eu desejo que você dê o seu melhor, que neste momento você esteja conseguindo expressar o seu melhor. A pessoa que não tem equilíbrio emocional é uma das coisas que eu trabalho demais na nossa mentoria, além das técnicas de estudo, além dos suplementos que a gente chama de Smart Nutrientes para aprendizagem acelerada, além dos áudios que abrem os poros da memória para o que você estudar
ir diretamente para a memória a longo prazo. Além disso, a gestão emocional, porque senão, se você não tiver essa gestão, nem que você é capaz, você expressa no dia do concurso. Te convido a conhecer lá, visita a Aprendizagem Acelerada, www.aprendizagemacelerada.com.br. Me adiciona no Instagram, arroba prof. Manuel, com O, viu, gente? Olha o oi, ó. O, Manuel Moraes, com I. Eu gosto dos pingos nos is, ó. Moraes. Olha o oi. Manuel com O, Moraes com I. Prof. Manuel Moraes no Instagram. Me adiciona lá. Terei o maior prazer de disponibilizar meus conteúdos, que a gente está sempre colocando coisas interessantes lá. Agradeço a todos. Obrigado. Boa aprovação. Quero ver você lá com o meu colega de trabalho no Poder Legislativo. Quero que você abra os olhos para o Poder Legislativo. É a minha missão com os meus mentorandos. Eles chegam até mim querendo passar no ministério, no poder judiciário, e uma das minhas missões é abrir os olhos, eu os ajudo, né? Meus alunos passam para delegado da Polícia Civil, para diplomata, para defensores públicos, para oficiais de justiça. Eu os ajudo, porque no instante em que você aprender a aprender, você se separa da multidão de desesperados. Sou o professor Ana Moraes. Fiz aqui com vocês a resolução bem detalhada, bem comentada das questões de direito constitucional do concurso da Câmara dos Deputados para o cargo de técnico. Quebra tudo. Vejo você no legislativo.